Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael de Física e hoje a gente vai estar estudando aqui um pouquinho sobre as definições e os conceitos das leis da termodinâmica. Então, para começar inicialmente, o que é termodinâmica? A termodinâmica, para a gente, na física, a gente estuda ela como a troca de matéria e a troca de energia pelo trabalho e pelo calor entre sistemas ou entre um sistema e sua vizinhança. Ela ainda trabalha com os estados de equilíbrio e com as propriedades macroscópicas que caracterizam os sistemas. A termodinâmica ainda, como teoria física, é estruturada por 4 leis. A lei zero, a primeira lei, a segunda lei e a terceira lei. Por que lei zero? Comicamente, essa história aconteceu porque quando começou a se desenvolver a teoria da termodinâmica, se desenvolveu a primeira lei, segunda lei, terceira lei, e daí se descobriu, se percebeu que estava faltando algo, que tinha um gap aí, faltava algo para essas definições fecharem. E essa definição ela teria de vir antes a todas essas leis, vamos dizer assim, já postuladas pela termodinâmica. Então, alguém teve a brilhante ideia aí de chamar essa lei que deveria ser a lei fundamental, a lei que viria antes todas essas outras, de lei zero da termodinâmica. E ficou bem até interessante, que ela chama bastante atenção, Então, vamos lá. Lei zero, o que seria? Imagina que nós temos que quando nós tomamos dois sistemas diferentes e colocamos um em contato com o outro através de uma parede imóvel, importante, impermeável à passagem de matéria, mas que permita a passagem de energia por calor. Então, a partir do momento em que as propriedades dos sistemas deixam de variar, eles terão alcançado o equilíbrio térmico. Então, vamos supor ali que você pegou duas xícaras, uma com água gelada e uma com um café quentinho. E você coloca as duas dentro, em contato aí, através dessa parede aí, imóvel e impermeável. As duas xícaras vão ficar trocando calor. A gente vai ver mais pra frente, mas vai ser sempre a mais quente, aqui no nosso caso, a do café, que vai transmitir calor para nossa xícara com água gelada, até que chega um momento que elas não transmitem mais calor. A quente não transmite mais calor para a fria, porque as duas vão estar à mesma temperatura. E daí, nesse caso, se atingiu o equilíbrio térmico. Então, a lei zero da termodinâmica, ela estabelece o seguinte: dois sistemas em equilíbrio térmico com um terceiro estão em equilíbrio térmico entre si. Em outras palavras, suponhamos que A esteja em equilíbrio térmico com um corpo C, ou seja, a temperatura de A é igual à temperatura de C, e um corpo B ele está em equilíbrio térmico com esse mesmo corpo C que está em equilíbrio térmico com esse corpo A. Então, daí nesse caso, a temperatura de B vai ser igual à temperatura do C, para que eles estejam em equilíbrio térmico. Disso, nós podemos concluir, de maneira transitiva, que o corpo A e o corpo B eles também vão estar em equilíbrio térmico entre si, ou seja, a temperatura de A do corpo A vai ser igual ao corpo B. Beleza? Agora, a primeira lei da termodinâmica. Então, antes de definir ela, vamos só deixar claro isso aqui, acompanha aqui, ó.
A energia interna U de um sistema é a soma das energias cinéticas e das energias potenciais de todas as partículas que formam esse sistema, e como tal é uma propriedade do sistema. Isso significa que qualquer variação ΔU na energia interna só depende do estado inicial e do estado final do sistema no processo considerado. Beleza? Então, ó, a primeira lei da termodinâmica, ela estabelece que se um sistema troca energia com uma vizinhança, né, com a vizinhança dele, com o que está em torno dele, por calor e por trabalho, então a variação da sua energia interna, ou seja, o seu ΔU, vai ser igual à quantidade de calor que foi trocada com essa vizinhança, menos a quantidade de trabalho que foi feita ou recebida por essa vizinhança. Então, essa lei ela representa a aplicação dos princípios de conservação de energia nesses sistemas termodinâmicos. Beleza? Então, com isso, né, segundo essa equaçãozinha aqui, a gente tem que quando o trabalho for positivo, o sistema vai se expandir. E nesse caso, ele vai perder energia para a vizinhança. Então, por exemplo, quando você tem aí o seu desodorante aerosol, né, que você vai lá e passa ele, aperta lá o botãozinho em cima, o gás vai sair desse recipiente, vai se expandir e vai perder energia. Ou seja, o que vai estar acontecendo aí? Ele vai perder calor, por isso ele sempre sai e dá aquela sensação de geladinho, de fresquinho, porque quando ele sofre essa expansão, ele perde temperatura, ele vai esfriar. Então, quando o trabalho for negativo, o sistema se contrai e recebe energia da vizinhança. Nesse caso do sistema se contrair, se você tiver em casa, por exemplo, uma seringa, depois você pode fazer esse teste. Se você pegar, né, a seringa, encher ela de ar, tampar a entradinha dela e apertar ela com bastante força, você vai sentir ali um leve aumento da temperatura no êmbolo ali, né, dessa seringa. Não é tão fácil de se perceber essa variação de temperatura, mas é possível. Entre outros exemplos também, né, de que quando a gente aumenta a pressão, a gente aumenta a temperatura desse sistema. Então, nesse caso, a vizinhança está aplicando o trabalho, né, nesse gás, nesse nosso sistema, e está diminuindo o seu volume, né, está contraindo ele, e ele está recebendo essa energia, né, de trabalho que está sendo feito sobre ele, e sua temperatura consequentemente acaba subindo. Então, se a quantidade de calor, for positiva, a energia por calor passa da vizinhança para o sistema, né? Isso aqui a gente está aquecendo o sistema, por exemplo, coloca uma chama lá aquecendo o sistema. E quando a quantidade de calor é negativa, a energia por calor passa do sistema para a vizinhança, né? Como no caso lá da xícara com café, passando calor para a xícara com aguinha gelada. Agora a segunda lei. Então, na natureza nós observamos que é possível a passagem espontânea de energia por calor apenas de um corpo de temperatura maior a outro de temperatura menor. A segunda lei da termodinâmica dá conta dessa falta de simetria, né? Por que o corpo mais quente nunca vai receber mais calor ainda do corpo que está mais frio? Isso nunca acontece. A segunda lei dá conta disso. Então, só aqui uma definição para ficar claro, o que é um processo cíclico. É uma transformação, né, um processo cíclico ou uma transformação cíclica de uma massa gasosa é uma sequência de transformações gasosas
em que ao final de cada transformação o gás retorna ao seu estado inicial de pressão, temperatura e volume. Portanto, o estado final coincide com o estado inicial. Então imagina, por exemplo, um processo cíclico. Você pega uma bexiga, um balão aí, como você prefira chamar, você enche ela, amarra a boquinha dela e ela vai ficar ali com uma certa quantidade de ar dentro dela. Então imagina que você aperta ela ali, você vai estar comprimindo ela de certa forma, a bexiga vai se esticar, que seja, você aplicou ali um trabalho nessa bexiga, deformou ela e depois você solta, ela volta para o seu estado inicial. Isso seria, por exemplo, uma transformação cíclica. Então, na segunda lei a gente tem dois enunciados que vamos dizer assim, dão conta de explicar ela. O primeiro é o enunciado de Kelvin, que diz que nenhum sistema pode realizar qualquer processo cíclico cujo único efeito seja retirar por calor certa quantidade de energia de um único reservatório térmico e ceder por trabalho uma quantidade igual de energia para a vizinhança. Ou seja, eu nunca vou conseguir pegar um reservatório térmico, vamos supor que você está aqui com a sua chama aqui no seu fogão, sei lá. Você nunca vai conseguir pegar essa quantidade de Q aqui de calor, passar por um processo cíclico e transformar 100% dessa quantidade de Q de calor aqui em trabalho. Isso aqui não é possível, segundo o enunciado de Kelvin. O enunciado de Clausius diz que nenhum sistema pode realizar qualquer processo, novamente cíclico, cujo único efeito seja retirar por calor certa quantidade de energia de um reservatório térmico com temperatura mais baixa, né, e ceder também por calor igual quantidade de energia a um reservatório térmico com uma temperatura mais alta. Então, o que nunca você vai ter, o que esse enunciado está dizendo, é que você nunca vai ter um reservatório térmico com a temperatura T1 menor do que essa temperatura T2. Você nunca vai conseguir retirar calor desse reservatório aqui, passar por um processo cíclico e transferir toda essa quantidade de calor que você retirou daqui e passar para outro reservatório que esteja mais quente. 100% disso aqui você nunca vai conseguir. Um pouquinho você consegue, como você tem, por exemplo, aí o processo que é feito na sua geladeira, né? Aí só comentar, né? Isso é um conceito um pouco mais avançado que envolve entropia, que seria a terceira lei, né? O que seria essa terceira lei? Que é conhecida como terceira lei ou postulado de Nernst, lei de Nernst. A terceira lei da termodinâmica, ela foi desenvolvida aqui, né, por Walther Nernst entre 1906 e 1912 e diz que quando um sistema se aproxima da temperatura de zero absoluto, né, 0 Kelvin, todos os processos cessam, e a entropia tem um valor mínimo. Então, a gente pode pensar aí na entropia como vamos pensar como um nível de desordem do sistema. Então, exemplificando aqui com essa nossa molécula aqui desenhada, né? Quanto mais energia, quanto mais movimentação, quanto mais graus de liberdade de movimento, de vibração dessa molécula, maior sua entropia. Então, essa terceira lei diz que quanto mais um sistema se aproxima desse zero absoluto, mais os processos se cessam, as vibrações cessam, enfim. Logo, a temperatura vai ter um valor mínimo, né? A entropia, né, vai ter um valor mínimo. Então vai ter aí uma vibração mínima, vai tendendo-se a isso, que tenha esses níveis de liberdade, esses graus de liberdade na sua molécula, no seu sistema. Então, pessoal, era isso que eu tinha para estar passando para vocês aí sobre termodinâmica. Eu espero que tenha ficado bem claro. E é isso aí. Obrigado pela atenção.